Canal Explica Geo, Enem 2016, primeira aplicação, questão de número 12, temática geopolítica. Vamos ao enunciado, posteriormente ao texto, explicações e identificação da alternativa que vai nos dar o gabarito para essa questão. Vamos lá? Enunciado. A ação da China em relação à situação descrita no texto evidencia um conflito que tem como foco, então a gente vai ter que identificar a ação chinesa que vai evidenciar um conflito que tem como foco, e aí vem a alternativa, vem as opções para que a gente identifique a correta, beleza? Vamos à leitura do texto. Muito bem. No início de maio de 2014, a instalação da plataforma petrolífera de perfuração HYSY981 nas águas contestadas do Mar da China Meridional suscitou especulações sobre as motivações chinesas. Então ele está falando aqui de uma instalação de uma plataforma petrolífera chinesa no Mar da China Meridional, e que isso vai isso explicita, quer dizer, coloca foco, coloca luz nas intenções chinesas. Vamos ver mais um pouquinho? Na avaliação de diversos observadores ocidentais, Pequim pretendeu com esse gesto demonstrar que pode impor seu controle e dissuadir outros países de seguir com suas reivindicações de direito de exploração dessas águas, como é o caso do Vietnã e das Filipinas. Então a gente está falando aí de um foco de uma região de disputa sobre uma área, né? Uma área que é uma área oceânica, que corresponde ao chamado Mar do Sul da China, tudo bem? Então ele diz claramente aqui, ó, que a China pode impor seu controle e dissuadir outros países para que ela controle essa região. Vamos identificar aqui o Mar do Sul da China. É essa região que nós estamos aqui mostrando com o mouse, tudo bem? Mar do Sul da China, ou chamado também de Mar da China Meridional. Ampliando aqui, é uma área onde nós temos a presença de litoral da China, Vietnã, da Malásia continua nessa ilha aqui, da Indonésia, Brunei, Filipinas e Taiwan. É uma região que tem uma grande importância econômica. Os três principais aspectos econômicos aqui que merecem um destaque especial. Primeiro, combustíveis fósseis. É uma área rica em petróleo e em gás natural. E o texto fala exatamente sobre isso, né? Sobre a instalação de uma plataforma petrolífera chinesa. 2, uma área muito rica em cardumes de peixes. É uma área econômica interessante para a pesca. Terceiro, é uma zona comercial, de passagem comercial, uma rota comercial. Mais de 30% dos navios que transportam mercadorias no mundo passam pelo Mar da China Meridional, passam pelo Mar do Sul da China. Essa região, esse mar, né, já possui uma divisão de mar territorial, ou seja, o que pertence a cada país, que está explicitado nesse mapinha aqui ao lado. Então essa é a área de jurisdição de controle chinês, essa é a área de controle do Vietnã, essa aqui e essa aqui são áreas de controle da Malásia, e daí por diante. Ocorre que a China, potência cada vez mais emergente, reivindica controlar todo o Mar do Sul da China. É isso que os chineses querem. Na verdade, eles usam um mapa lá da década de 1940, aonde eles traçaram 9 raias, eles chamam de 9 dash line, tudo bem? Eles traçaram 9 traços que eles dizem que pertence a essa área. Dentro dessas 9 raias, pertencem à China. Eles usam lá na China um termo de a língua de vaca, alegando que isso aqui parece uma língua de vaca, e que a China, dona de algumas ilhas aqui nessa região, projeta a sua soberania no mar territorial sobre 90% dessa região. Então, se eles têm 90% dessa região, na visão geopolítica chinesa, eles é que têm o direito sobre a pesca, eles é que têm o direito sobre o petróleo, sobre o gás natural, eles é que regulamentam a passagem de rotas comerciais nessa região. Então, a China reivindica controle sobre o Mar do Sul da China. Inclusive,
para poder justificar esse controle a partir daquelas ilhas que eles projetam seu mar territorial, a China pega alguns rochedos, alguns arrecifes nessa região que lhe pertence e amplia essas áreas construindo verdadeiras ilhas artificiais. O que vocês estão vendo aí no mapa é uma ilha artificial construída pela China a partir de pequenos rochedos originais, um pouquinho acima do nível do mar na maré baixa. E aí eles ampliam aquilo, dizem que é chinês, colocam bases militares ali, povoam essas ilhas e dizem é extensão do território chinês, logo o mar territorial em volta delas pertence à China. Como eles vêm construindo várias dessas ilhas artificiais, eles vêm ampliando o seu domínio sobre o mar sul da China, justificando esse mapinha aqui da chamada língua de vaca, da chamada as 9 raias, Nine Dash Line. Essa é a estratégia da China e isso vem gerando, evidentemente, conflito e desavença com os países vizinhos, com Taiwan, com as Filipinas, com a Malásia, com o Vietnã, que reivindicam direitos também sobre essa região, conforme a gente vê nesse mapa aqui, onde hoje está dividida, né, o controle, o mar territorial de cada país. A China despreza essa divisão e alega ser dona de pelo menos 90% do mar do sul da China, do mar da China meridional. Perfeito? E o Ocidente entra nessa brincadeira tentando conter essa influência chinesa. Que hoje, claramente, nós temos um embate, né, entre a China como a grande potência emergente e os Estados Unidos, né, como a maior potência do mundo. Né? E aí a gente tem um confronto aí de interesses entre o Ocidente e o Oriente. Recentemente, agora em setembro de 2021, os Estados Unidos, a Austrália e o Reino Unido criaram uma aliança militar chamada AUKUS, A de Austrália, o K de United Kingdom e o S de United States, Estados Unidos. Eles criaram uma aliança militar para aumentar a presença desses países no Oceano Índico e no Oceano Pacífico, a presença militar. Dentro dessa aliança, inclusive, os Estados Unidos e o Reino Unido vão repassar tecnologia para que a Austrália construa submarinos nucleares, aqueles submarinos a propulsão nuclear que podem ficar vários meses submersos e têm autonomia de vários milhares de quilômetros, né? Conseguem aí ficar muito tempo sem reabastecer. Tudo isso vai aumentar a presença militar ocidental nessa região, o que gera diretamente uma desconfiança e um controle da China. A China diz que o Ocidente está criando uma nova corrida armamentista, que eles estão criando uma organização militar para se contrapor ao direito legítimo da China de controlar essa região, de expandir a sua geopolítica e, evidentemente, a sua militarização. E que o Ocidente está entrando numa nova Guerra Fria, está trazendo aí uma nova corrida armamentista, ou seja, é uma situação de tensão clara. Tudo bem? Muito importante conhecer essa temática geopolítica. Vamos à resolução da questão? Diz assim o enunciado. A ação da China em relação à situação descrita no texto evidencia um conflito que tem como foco, letra A, distribuição das zonas econômicas especiais? Não. Zonas econômicas especiais são aquelas áreas do litoral da China, onde a China literalmente desenvolveu características capitalistas, atraindo multinacionais, desenvolvendo empresas privadas chinesas, é a parte moderna do litoral da China. Então não se fala sobre distribuição de zonas econômicas especiais. Letra B. Monopólio das inovações tecnológicas extrativas, por exemplo, extração de petróleo. Não, a China não está monopolizando isso, nem a questão aí de conflito, de interesse geopolítico fala sobre essa questão, tá? Dinamização da atividade comercial. Não, a região já é uma região de intenso dinamismo comercial. Já há aí um tráfego muito grande de navios passando por essa região. Como eu falei para vocês, mais de 30% das cargas embarcadas passam aí pelo Mar do Sul da China. Letra D. Jurisdição da soberania territorial. Aí sim, né? A China quer soberania sobre aquele território, sobre aquele mar territorial. Né? Quando a gente fala território, pode ser território terrestre, território oceânico. Tá? Mar territorial, território é aquilo que está sob controle, né, de um grupo, de um estado. Né? Então a China ela reivindica a soberania sobre aquilo, inclusive constrói aquelas ilhas artificiais.
Essa é a alternativa correta, a alternativa D, que mostra o foco de um conflito geopolítico atual que vem se estendendo aí na última década e que vai trazer ainda muitas repercussões no futuro. Tranquilo? Pode curtir esse vídeo. Letra E. Embargo da produção industrial? Não, a China não está embargando a produção industrial de absolutamente ninguém com essas ações. Tranquilo? Beleza? Então tá aí a questão 2 do Enem 2016, uma questão sobre geopolítica que a gente precisa ter esses conhecimentos porque temas semelhantes a esse, dessa região de conflito, dessa característica, podem se repetir nos próximos Enems. Bacana, gente? Valeu!